Irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do livro Mensageiros do Amanhecer. Somos muito gratos pela presença de todos, somos muito gratos pela presença, pela participação de todos. Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e desejamos que tenham uma boa aula no dia de hoje. A aula de hoje é a 42ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer. É a primeira aula do capítulo 19, Acendendo a Chama Interior, e começa na página 241 do livro impresso e página 86 ou 93 do e-book. Pedimos a todos os nossos irmãos que tomem o texto da nossa aula e tenham uma boa aula. Desejamos a todos uma boa aula. Capítulo 19, Acendendo a Chama Interior. O planeta está procurando o equilíbrio do eu. O eu é o conjunto de todas as coisas. É uma harmonia que equilibra todos os vossos eus extraterrestres, multidimensionais, masculinos e femininos. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento que é um momento em que o nosso planeta está buscando o equilíbrio do eu, o equilíbrio do eu de todos os seres que habitam este planeta. O equilíbrio do eu interior, o equilíbrio do eu superior, o equilíbrio do nosso eu em todos os sentidos, se faz necessário neste momento através da grande síntese que nós estamos realizando. Estamos vivendo o momento da grande síntese, onde todos os aspectos do nosso eu vão se fundindo, vão se integrando, para que nós possamos integralizar todos os fragmentos de eu que nós vivenciamos neste momento e reunir todos esses eus, todos esses fragmentos de eu, numa única essência, na nossa essência, integralizar na nossa essência, para que nós possamos finalmente ser quem realmente nós somos. O nosso eu superior, ele é um conjunto de eus dimensionais que nós estamos vivendo neste momento em cada uma das dimensões paralelas, e o nosso eu vive aqui na terceira dimensão, neste momento apenas, vive neste momento aqui nessa dimensão apenas uma das duas polaridades do nosso eu. Sejamos homens, sejamos mulheres, nós estamos apenas vivenciando uma das polaridades do nosso eu. É chegado o momento de nós integralizarmos as polaridades e nos tornarmos um ser por inteiro, um ser completo. Cada um de nós vive uma polaridade masculina ou feminina. Neste momento, cada um de nós vive uma polaridade masculina ou feminina. É chegada a hora de nós reunirmos essas polaridades num só ser e vivenciarmos um ser com ambas as polaridades em perfeito equilíbrio, um ser que tenha em si tanto a polaridade masculina como a polaridade feminina em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, um ser que possa vivenciar ambas as polaridades em perfeito equilíbrio, não só nessa dimensão, mas em cada uma das dimensões paralelas em que nós estamos neste exato momento. Nós não estamos aqui por inteiro, nós não estamos vivendo o nosso eu por inteiro, nós vivemos apenas uma fração, nós vivemos apenas o nosso eu numa polaridade masculina ou feminina, nós vivemos apenas um aspecto, um espectro do nosso eu nessa dimensão, totalmente incompleto, totalmente defasado em suas polaridades. Neste exato momento, nós temos eus nossos que são extraterrestres, que estão vivendo em realidades paralelas a condição de ser um extraterrestre, enquanto outros eus nossos estão vivendo a condição de ser seres terrestres. Nós temos eus nossos vivendo neste exato momento a condição, vivendo a polaridade feminina, enquanto em outras realidades nós temos porções de nós temos eus nossos vivendo
a polaridade masculina. Então, irmãos, nas 12 realidades paralelas onde se manifesta o nosso eu superior, em cada uma dessas realidades há uma forma diferente de nossa manifestação como seres humanos, como outros seres da luz, como seres da não-luz, como seres humanos, como animais. Nós temos neste momento que integralizar as nossas polaridades masculina e feminina. Nós temos que integrar essas duas polaridades. Nós temos que integrar todos os nossos outros eus que neste momento vivem apartados de nós em dimensões paralelas. É preciso que nós tenhamos as polaridades em perfeito equilíbrio, que nós tenhamos feito a grande síntese com os nossos eus anteriores, para que nós possamos finalmente chegar à nossa concepção de realidade aqui na matéria. Vamos percebendo que o nosso ego considera este eu que aqui está como o nosso eu maior, como se isso que nós estamos vivenciando, esse personagem que nós estamos vivenciando neste momento, fosse tudo aquilo que nós somos. Isso não é verdade, irmãos. Tudo aquilo que nós somos aqui neste momento não é mais do que uma pequena parcela de tudo aquilo que nós somos. Nós temos necessidade de experienciar muitas coisas ao mesmo tempo, por isso o nosso eu maior se projeta, se desdobra em muitos eus menores, para ser mais exato, se projeta em 12 eus, vivenciando diferentes personagens ao mesmo tempo. É hora de nós nos libertarmos deste eu, nós vamos nos soltando, vamos sentindo que tudo é muito complexo. Toda a espiritualidade é bastante complexa diante da nossa visão simplista de achar que quem está aqui é o Ibiatã, o Padian, que quem está aí na nossa sala é cada um do seu eu que vive neste exato momento, num outro corpo, numa outra realidade. Nós estamos vivendo um momento de transformações, de quebra de paradigma, em que o nosso eu, o nosso ego continua querendo estar no comando, continua querendo controlar as coisas para se sentir mais seguro. Vamos sentindo que cada porção de nós está em perfeito equilíbrio, trazendo o que é necessário para que nós possamos evoluir e contribuir para a evolução das pessoas. Vamos nos soltando, vamos retomando o nosso texto. O planeta está procurando o equilíbrio do eu. O eu é o conjunto de todas as coisas. É uma harmonia que equilibra todos os vossos eus extraterrestres, multidimensionais, masculinos e femininos. Vocês são seres globais, incríveis, e estão começando a perceber isso. Permitam-se desabrochar e atingir essa plenitude, e verão surgir perspectivas que os aguardam além da vossa imaginação. Então, nós somos seres que ultrapassam os limites deste planeta, os limites das dimensões deste planeta. Nossa essência está lá fora, além de todas as dimensões deste planeta. Estão descobrindo que precisam do corpo emocional e da vossa feminilidade, tanto quanto da vossa masculinidade. Então, irmãos, nós temos que nos tornar seres por inteiros. Até agora nós vivemos em função da nossa paternidade. É chegado o momento de nós equilibrarmos a nossa paternalidade com a nossa feminilidade. É chegado o momento de nós nos integrarmos e nos tornarmos um ser inteiro, integrando ambas as polaridades. Vão precisar de todo o potencial para sobreviverem e compreenderem o que está ocorrendo no planeta. Observem a gravidade dos tempos que estão vivendo, pois chegará a hora em que serão testados e deverão ensinar a muitos e muitos outros. Então, irmãos, a nossa realidade vem se complicando, vem se agravando, e chegará o momento em que nós seremos testados. Que nós seremos chamados à luta, não a luta de espada, sair por aí lutando espada. Nós seremos chamados à luta
seremos chamados a assumir o nosso ser por inteiro. Seremos chamados a conscientizar os nossos irmãos. Seremos chamados a ajudar no processo de despertar dos nossos irmãos que ainda estavam dormindo. Tudo isso implica na necessidade de nós estarmos conscientes que quem aqui está não é a nossa essência, não é o nosso todo, não é o nosso eu integral. É apenas uma parcela do nosso eu, é apenas um espectro do nosso eu. Então vão precisar de todo o potencial para sobreviverem e compreenderem o que está ocorrendo no planeta. É esse o momento que nós estamos chegando, irmãos. Vamos precisar de todo o potencial para que nós possamos sobreviver aqui. E não só sobreviver, mas adquirir sabedoria e conhecimento, repassar essa sabedoria e conhecimento para outros irmãos que estão chegando agora, que estão despertando agora. Observe a gravidade dos tempos que estão vivendo, pois chegará a hora em que serão testados e deverão ensinar a muitos e muitos e muitos outros. Através do sentimento podem descobrir muito mais. A sensação de que lhes falta algo para se tornarem inteiros os fez criar uma situação de separação tal que parece exterior a vocês. Então, a sensação de que lhes falta algo para se tornarem inteiros os fez criar uma situação de separação, tal que parece exterior a vocês. O vosso drama equipara-se à relação de um homem muito forte contra uma mulher muito forte. Quem será a vítima? Quem está certo e quem está errado? O que este drama interior significa realmente? Que espelho exterior é esse que reflete o que se passa em seu interior. Então, irmãos, nós não podemos, há uma necessidade de se fazer uma pacificação do ser humano, há necessidade de se eliminar os conflitos que existem entre nós, homens e as mulheres, ou que existem entre as mulheres e nós, homens. Nós precisamos encontrar quem nós somos em essência, o que nos acrescentaria a uma forma de nós entendermos melhor quem somos nós, o que se passa conosco, ao encararmos os atores que fazem teatro, que fazem novela, que fazem cinema. Quando eles terminam de interpretar um personagem, é momento de nós deixarmos os conflitos entre homens e mulheres de lado. É momento de nós experienciarmos a frequência da outra polaridade, de forma que ela venha se somar a nós e nos completar, para que nós possamos ter uma dimensão cada vez maior de quem nós somos, ter uma dimensão cada vez maior de tudo aquilo que nós somos e que está se manifestando neste exato momento em várias outras situações e realidades. Precisamos entender que o ego não é o centro do nosso ser, que o personagem que nós estamos vivendo aqui é um personagem como o que os atores de novelas vivenciam. Vamos trazer para a terceira dimensão, para esse nosso eu que está aqui, que está caminhando rumo à quinta dimensão, vamos trazendo para esse nosso eu a consciência de quem nós somos em cada uma das dimensões paralelas. Existe 12 eus nossos, cada um vivendo uma polaridade diferente, cada um vivendo um personagem diferente, que ao somar todas essas vivências, todas essas energias, todas essas frequências, nós vamos constatar que chegamos a um limite. Existe a necessidade de nós, neste momento, termos a humildade de aceitar que nós não somos tudo aquilo que nós pensávamos que era. É uma forma, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, agora nós estamos descobrindo que não era verdadeiro. Tudo aquilo que nós descobrimos através do nosso eu, agora nós descobrimos, estamos a descobrir que o nosso eu não está exatamente como deveria estar, por questões que nós temos. Há uma forma de nós sabermos quem é da luz e quem não é da luz.
Estamos vivenciando uma guerra programada entre as pessoas de sexo diferente. Vivenciamos uma emoção programada. Nós temos hoje uma guerra declarada entre os direitos do homem e os direitos da mulher. Nós temos uma guerra declarada entre os seres. Então, irmãos, através do sentimento podem descobrir muito mais. O sentimento, as emoções, eles são o caminho que nos levam a conhecer mais profundamente quem nós somos, não só nessa realidade, como também em realidades paralelas. A sensação de que lhes falta algo para se tornarem inteiros os fez criar uma situação de separação tal que parece exterior a vocês. Então, irmãos, o vosso drama equipara-se à relação de um homem muito forte contra uma mulher muito forte. Quem será a vítima? Quem está certo? Quem está errado? O que esse drama interior significa realmente? Que espelho exterior é esse que reflete o que se passa em seu interior? Para acessar a multidimensionalidade é necessário a fusão do masculino e do feminino. É necessária a fusão das polaridades em perfeito equilíbrio entre o que é masculino e o feminino. Então, para acessar a multidimensionalidade, é necessária a fusão do masculino e do feminino. E vocês começam a entender por que está se provocando tanto desequilíbrio nas polaridades sexuais das pessoas hoje em dia. Se a fusão do masculino e do feminino, se estar em perfeito equilíbrio, nós estamos vivendo um conflito generalizado entre raças, conflito de cores, conflito religioso, conflito ideológico, e nós estamos vivendo principalmente um conflito entre os homens e as mulheres. E esse conflito é estimulado a cada dia, ele é acelerado a cada dia mais. As forças da não-luz colocam os seres masculinos contra as mulheres, contra os homens. Tudo tem uma explicação. Eles querem nos dominar, eles querem colocar aparelhos em nossas cabeças, eles querem saber o que nós pensamos, eles querem nos colocar contra os nossos irmãos, que não têm a mesma cor, a mesma crença, a mesma religião. Vamos entender, todo conflito, ele é criado para alimentar esses deuses manipuladores. Existe muitos desequilíbrios de polaridades entre os homens e as mulheres. Existem mulheres que, embora tendo nascido como mulher, vivem na frequência masculina, assim como existem homens que, embora tenham nascido com o corpo de homem, vivem na frequência feminina. O que nós estamos percebendo, irmãos, é que há um grande desequilíbrio entre as polaridades, há um grande conflito entre as polaridades, e que esse conflito, ele foi gerado, ele está sendo gerado de forma proposital, com o objetivo de nos controlar, de nos manipular. É necessário que os irmãos percebam que nada disso é fruto de uma situação natural. Todos esses conflitos estão sendo criados, estão sendo forjados através da manipulação das pessoas. Em razão disso, também há um crescente aumento desses desequilíbrios de polaridade entre os homens e entre as mulheres, mas principalmente entre os homens. Há um crescente desequilíbrio de polaridade provocado por várias razões diferentes, provocado por razões espirituais, provocado por problemas emocionais, provocados principalmente por disfunções físicas, provocadas pela quantidade de hormônios que é colocado no leite, na carne, nos alimentos industrializados, a quantidade de hormônios que é colocado na água, a quantidade de hormônios que vai parar na água
dos rios, dos oceanos, levado pelo esgoto, que contém uma grande quantidade de hormônios femininos sintéticos utilizados nos anticoncepcionais. A quantidade de hormônios existentes nas águas, oriundos de hormônios sintéticos femininos que as mulheres lançam de seus corpos quando tomam os anticoncepcionais. São produtos que não se diluem e que formam uma sociedade totalmente desequilibrada em seus aspectos sexuais, em suas preferências sexuais. Tudo isso, irmãos, não é por acaso. Tudo isso não é simples consequência do progresso. Tudo isso não é simples vontade da natureza. Isso tudo foi planejado, isso tudo é executado milimetricamente, planejado e executado para nos conduzir sem que nós percebamos a situações que sejam irreversíveis. Esses seres extraterrestres querem acabar com a humanidade, querem acabar com a humanidade, então eles não precisam acabar com todos, eles acabam apenas com os seres que seriam mais resistentes numa revolução, num atrito ou em alguma outra forma. Tudo isso tem uma razão de ser. Tudo isso foi planejado milimetricamente. E quando nós falamos sobre isso, nós somos considerados como conspiradores, adeptos da teoria da conspiração. Mas basta ver a quantidade, a porcentagem de homens que estão se descobrindo com polaridades sexuais invertidas. E mulheres também. Tudo que nós temos de desequilíbrio no momento atual é fruto de interesses das elites que estão conduzindo através de vários planos, de vários projetos, conduzindo uma humanidade para um desequilíbrio cada vez maior. Então, irmãos, nós estamos fazendo exatamente o jogo deles. Os seres humanos precisam perceber que nós estamos fazendo exatamente o jogo deles, que os planos deles estão sendo executados com perfeição, que tudo caminha para a extinção do homem masculino branco. O homem com polaridade masculina que seja branco será praticamente extinto dentro em breve e vocês só verão isso em laboratório. Então, irmãos, tudo que nós fazemos hoje, por trás existe um condicionamento, existe um plano, um projeto que nos leva a agir quase como um robô. Existe um desequilíbrio de polaridades provocado intencionalmente para que nós não consigamos fazer a perfeita integralização das polaridades masculina e feminina. Essa integração das polaridades, esse equilíbrio das polaridades masculina e feminina que nós temos que realizar dentro de cada um de nós, ela é extremamente necessária para o nosso processo de equilíbrio, é extremamente necessária para o nosso processo de despertar, é extremamente necessária para que nós possamos avançar no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de despertar, no nosso processo de equilíbrio das polaridades. Ele exige, nós vivemos uma realidade planejada, vivemos uma realidade falseada por seres que tinham poderes, que têm poderes. Há uma forma de nós resistirmos. Existe um meio de nós resistirmos, de nós enfrentarmos essa deterioração das polaridades masculina e feminina dentro de cada um de nós. Existe uma forma de nós conseguirmos equilibrar as polaridades masculina e feminina em nós, para que nós tenhamos acesso a tudo, para que nós possamos equilibrar as polaridades e avançar no nosso processo de despertar e conseguir atingir o perfeito equilíbrio das polaridades de maneira que nós estejamos por inteiro. Nós vivemos um momento
em que as energias, nós temos condições de equilibrar essas polaridades. Sim, nós temos condições, nós podemos, através de decretos, dizer as polaridades. Nós estávamos em nossa análise das condições necessárias para o equilíbrio das polaridades, nós estávamos percebendo a atuação conscientes de agentes da nossa sociedade no sentido de provocar. Então, irmãos, nós podemos, através da meditação, através dos decretos, nós podemos equilibrar as polaridades, nós podemos ativar as polaridades em perfeito equilíbrio. Existe uma forma de nós conseguirmos equilibrar as coisas e nos libertarmos das manipulações que a nossa sociedade tenta exercer sobre nós, utilizando seres extraterrestres com poderes. Há uma necessidade de nós buscarmos o equilíbrio, e nós saímos dessa zona de conforto onde nós estamos sendo manipulados, onde o nosso DNA está sendo bombardeado por radiações que eles tentam através dessas radiações provocar mutações genéticas em nós, mutações negativas que nos impediriam de despertar. Eles utilizam dos remédios, dos alimentos. Então, irmãos, tudo que nós temos que fazer é evitar os alimentos industrializados, evitar o uso do leite, da carne. O que nós podemos fazer é principalmente fazermos meditação. Nós precisamos, com urgência, promover o equilíbrio das polaridades, sendo seletivos em relação aos produtos que nós utilizamos na nossa alimentação, sendo cuidadoso com as frequências vibratórias e com os ataques que temos recebido através das companhias telefônicas, principalmente das empresas de celulares, durante a madrugada. Nós precisamos nos libertar de todos os seres. Então, irmãos, nós temos hoje toda uma agenda, uma programação das forças da não-luz que está sendo implantada com o objetivo de acabar com o homem masculino dentro de pouco tempo. Então, irmãos, tudo que está sendo feito está sendo planejado, e nós podemos reverter isso utilizando a meditação, utilizando os decretos, sendo seletivos em relação aos alimentos, sendo cuidadoso em tudo que nós utilizamos de produtos industrializados, da água, etc. Nós temos que evitar o uso de águas que sejam engarrafadas ou de águas torneirais. É preciso que nós tenhamos o cuidado de nos tratarmos com produtos frequenciais, nos tratar, colocar o nosso organismo em perfeito equilíbrio com os produtos frequenciais que utiliza-se da técnica da elaboração dos florais, a mesma técnica. Nós temos que trabalhar no sentido de equilibrar as nossas polaridades masculina e feminina, porque nós só conseguimos avançar no nosso processo de despertar se nós tivermos por inteiro em nosso equilíbrio. Por isso eles fazem de tudo para promover o desequilíbrio das polaridades masculina e feminina nas pessoas. Por isso existe todo um plano de apoio aos gays, estimulando para que todas as pessoas que tenham qualquer tendência, qualquer simpatia, que elas se entreguem totalmente ao desenvolvimento de polaridades que provocam um desequilíbrio da polaridade masculina e feminina no ser. Tudo isso é estimulado, não é para proteger aqueles que têm inversões de polaridade. O objetivo não é proteger essas pessoas do preconceito, é estimular as pessoas a terem desequilíbrios de polaridade, porque assim elas não conseguirão o seu processo de despertar, não conseguirão se desenvolver por inteira
no caminho do despertar e perderão o bonde da história. Perderão o bonde da história. Por isso, esse plano gay, todo esse movimento para estimular as pessoas a promoverem desequilíbrios de suas polaridades. Existe uma forma de nós equilibrarmos isso utilizando cristais e pedras na nossa meditação. Quando fazemos meditação com cristais e pedras, nós podemos promover o equilíbrio das polaridades em nosso ser através da meditação com cristais e com gemas. Para acessar a multidimensionalidade que é necessária para o nosso processo de despertar, é necessário a fusão do masculino e do feminino. Sem o desenvolvimento da multidimensionalidade, nós não conseguimos avançar no nosso processo de despertar, porque nós jamais vamos tomar ciência do que nós somos em realidades paralelas, jamais vamos conseguir promover a fusão dos nossos eus que vivem em realidades paralelas. Para que nós possamos promover essa fusão, nós precisamos estar em perfeito equilíbrio nas polaridades masculina e feminina. A separação, a luta entre homens e mulheres que se arrasta há milhares de anos, não pode barrá-los. A separação, a luta entre homens e mulheres que se arrasta há milhares de anos, ela é estimulada, ela é forjada para que nós possamos estar permanentemente em conflito, alimentando esses seres com as energias geradas através do conflito, e para que nós possamos estar sempre em conflito conosco mesmo, em conflito com uma outra polaridade. Então nós somos levados a estar em conflito a instaurar um conflito entre as nossas próprias polaridades. Nós passamos a colocar em conflito as polaridades masculina e feminina, como se nós estivéssemos, desta maneira, perfeitamente alinhados a todo o movimento mundial. Nós somos Maria vai com as outras, vaquinhas de presépio que seguem cegamente a moda, que segue cegamente aquilo que é pregado pela mídia. Nós não temos opinião própria, nós seguimos a opinião dos outros, seguimos a opinião da mídia. Então, irmãos, nós fomos condicionados, estamos sendo cada dia mais condicionados a estabelecer um conflito entre homens e mulheres, a nos engajarmos nesse conflito, a nos envolvermos nesse conflito, de forma a trazer esse conflito que acontece em nossa sociedade para dentro de nós e instaurarmos um conflito entre as nossas polaridades masculina e feminina. Através desse conflito nós geramos desequilíbrios, nós geramos uma forma que impede o perfeito equilíbrio entre as polaridades masculino e feminino e impede o nosso processo de despertar, impede e atrapalha nos nossos processos psíquicos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ao longo de nossas vidas muitas pessoas que, quando começaram a se envolver com espiritualidade, elas passaram a ter desequilíbrios em suas polaridades masculina e feminina, de tal forma que essas pessoas acabaram prejudicando o seu processo de despertar, que seria feito. Então, quem criou a separação entre homens e mulheres? Os deuses criadores, os deuses manipuladores, estabeleceram este paradigma e instigaram, traz frequências de várias formas. Então, os deuses criadores estabeleceram este paradigma e instigaram tais frequências de várias formas. A história da separação serviu-lhes muito bem, pois criou a destruição almejada. As vibrações masculinas chegaram ao poder recentemente, há cerca de 5.000 anos. Antes nós tínhamos uma sociedade matriarcal. Há cerca de 5.000 anos,
os homens chegaram ao poder, os homens reverteram a sociedade em sociedades patriarcais. Então, as vibrações masculinas chegaram ao poder recentemente, há cerca de 5.000 anos. Para se identificar, provocaram a dissociação total e completa de tudo que estava no poder, o matriarcado e as mulheres. As mulheres operam tradicionalmente através dos níveis da intuição e do sentimento. Os homens também eram portadores de intuição e sentimento em diversas épocas, mas nessa recente separação perderam tais qualidades. Houve um grande cisma, uma grande divisão que desencadeou um tremendo conflito entre homens e mulheres. Foi provocado pelos deuses criadores ou deuses manipuladores, foi provocado pelos deuses criadores ou manipuladores que dominaram o planeta e invadiram a realidade, alimentando-se, mantendo-se vivos, executando suas funções e nutrindo-se do desequilíbrio emocional. Então, foi provocado pelos deuses criadores ou manipuladores que dominaram o planeta e invadiram a nossa realidade. Sim, porque eles não são seres de terceira dimensão, eles são seres de quarta dimensão. E eles invadiram a nossa realidade e eles estão a alimentar-se e manter-se vivo, executando suas funções e nutrindo-se do desequilíbrio emocional. Então, irmãos, este planeta foi sujeito a todas as espécies de planos e atividades projetados para criar um desequilíbrio emocional cada vez maior. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nessas atividades, maior o potencial para o desequilíbrio emocional. Vocês se comprometeram a destruir esse paradigma e, para isso, é necessário mudar muitas das estruturas separatistas que foram estabelecidas. Toda e qualquer separação entre homem e mulher, brancos e negros, orientais e caucasianos, tem de ser mudada. Então, este planeta foi sujeito a todas as espécies de planos e atividades projetados para criar um desequilíbrio emocional cada vez maior. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nessas atividades, quanto maiores conflitos, quanto mais as pessoas se batem, se degladiam, quanto mais elas se envolvem nisso, maior o potencial para o desequilíbrio. Vocês se comprometeram a destruir esse paradigma, e para isso é necessário mudar muitas das estruturas separatistas que foram estabelecidas. Toda e qualquer separação entre homem e mulher, brancos e negros, orientais e caucasianos, tem de ser mudada. Todo esse preconceito, essa separação, esse conflito precisa ser mudado. Como membros da família da luz, vieram a este planeta com o propósito de se inserirem em situações arquetípicas. Como membros da família da luz, vieram a este planeta com o propósito de se inserirem em situações arquetípicas. Compreendam e transmutem a energia das massas, mas para isso sejam capazes de transmutar a energia dentro de si mesmos. Quando fazem uma cura ou uma união, elas não se limitam a vocês, elas abrangem a espécie humana, a psique das massas. Então, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos divinamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos em matéria de mudança de energias, em matéria de consciência das massas. Quando nós promovemos uma união de seres, quando nós promovemos uma cura de alguém, isso, irmãos, está repercutindo no todo. Nós estamos todos interligados. E todas as mudanças que nós provocamos neste planeta, elas afetam a todos os seres e não somente aqueles seres que estão diretamente relacionados àquelas mudanças. Todas as mudanças vêm e acontecem dentro de um plano de transformações onde cada um de nós contribui para a mudança de toda a energia do todo através
dos pequenos trabalhos que realizam ao ar livre. Então, irmãos, como membros da família da luz, vieram a este planeta com o propósito de se inserirem em situações arquetípicas. Compreendam e transmutem a energia das massas, mas para isso sejam capazes de transmutar a energia dentro de si mesmos. Então, nós viemos para libertar, nós viemos com o objetivo de nos infiltrarmos nas diferenças, nas diferentes situações e promovermos as mudanças que nós precisamos fazer, transmutando as energias. Nós temos que contribuir para as mudanças energéticas do planeta, promovendo o equilíbrio das polaridades em nós e nas outras pessoas, mas principalmente em nós. Todas as melhorias que nós efetuarmos em seres humanos a nível interior repercutirá enormemente no exterior. Tudo que nós fazemos em prol do planeta, tudo que nós fazemos em prol de nós mesmos, do equilíbrio de nossas energias, de nossas polaridades, nós não estamos fazendo só para nós. Nós estamos promovendo o equilíbrio de todos os seres, o equilíbrio de todas as energias do planeta. Nós estamos promovendo mudanças, nós somos agentes de mudanças agentes que vieram para promover a mudança energética no planeta. Distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo é simbólico. Nós temos falado isso para os nossos irmãos, para não se deixarem abater pelos seus problemas pessoais, porque esses problemas pessoais, muitas vezes, são gerados em vossas vidas para mantê-los voltados para o exterior, para mantê-los desligados do seu interior. A melhor maneira de se livrarem de seus problemas, de acabarem com seus problemas, de fazer com que eles parem de surgir aos montes, de fazer com que os seus problemas encontrem soluções por si mesmos, sem envolvê-los, sem abatê-los, é nós nos colocarmos com distanciamento diante dos dramas pessoais e problemas do dia a dia. É nos colocarmos como observadores. Experimentem, irmãos, fazer isso, se colocarem como observadores dos seus desequilíbrios, dos seus dramas pessoais, se coloquem como meros observadores, sem deixar que toda a emoção do momento, a frequência vibratória, envolva-nos e puxe-nos para baixo. Nós não temos mais que nos exasperar pelas soluções dos problemas, dos dramas pessoais que enfrentamos no dia a dia. Lembre-se que nós, quando viemos para cá, nós assumimos um compromisso de nos colocarmos como instrumentos da luz, e em troca a luz nos supriria de tudo que fosse necessário para cumprirmos essa missão. A luz nos supriria e nos guiaria no dia a dia, sem que nós precisássemos nos exasperar. Irmãos, para isso nós precisamos confiar, precisamos ter confiança para que as coisas se coloquem nos trilhos, para que nós sejamos divinamente guiados e divinamente supridos. Nós temos que nos colocar de frente. Quando nós nos desequilibramos com nossos dramas pessoais, com nossos problemas do dia a dia, nós baixamos a nossa frequência, nós nos irritamos, nós sentimos medo, sentimos pavor, nos irritamos, nos aborrecemos. Quando nós estamos nessas situações, nós baixamos a frequência vibratória e nós oferecemos alimento a esses deuses moderados, esses deuses manipuladores. Nós fornecemos os alimentos a eles através das emoções negativas que nós deixamos que tomem o nosso ser, que nos conduzam a agir cada vez mais dentro dessa linha para alimentá-los cada vez mais. Distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo isso é simbólico. Observem-se como entidade feminina procurando sua identidade e notem como a identidade masculina parece estar constantemente se opondo a vocês.
essa sabotagem, irmãos, está dentro de nós mesmos. Toda sabotagem contra nós está dentro de nós mesmos. Então, observe-se como entidade feminina procurando sua identidade e notem como a identidade masculina parece estar constantemente se opondo a vocês. Ou seja, nós somos programados para que nós tenhamos um conflito interior entre as polaridades masculina e feminina. O objetivo é que nós tenhamos a sensação de que a sociedade está tentando impedir o desenvolvimento da nossa esse conflito interior que acontece. Nós fomos programados para que ele aconteça em nós, para que nós tenhamos a sensação de que a sociedade é preconceituosa, de que é a sociedade que está querendo impedir a livre manifestação da nossa sexualidade, quando na verdade esse conflito está dentro de nós. Nós já tivemos oportunidade de conhecer pessoas em nosso ambiente de trabalho, conhecer pessoas na sociedade que tinham a sua polaridade sexual, a polaridade da sua sexualidade invertida. E essas pessoas, elas viviam procurando, nas pessoas que viviam à volta dela, qualquer manifestação de discriminação em relação a elas. Elas viviam num ambiente em que as pessoas respeitavam a sexualidade dela, respeitavam a sua manifestação sexual, mas ela não estava satisfeita. Ela buscava a todo instante qualquer comprovação de que estava sendo perseguida, de que estava sendo discriminada, pelas pessoas que a cercavam. O problema, o desequilíbrio, não estava fora, não estava na sociedade, não estava no ambiente que ela vivia. O desequilíbrio estava dentro dela mesma. Por quê? Porque muitas dessas pessoas têm em sua consciência um gatilho que dispara dizendo que ela precisa reequilibrar-se, que ela não está no caminho que seja propício para a sua evolução espiritual. Tivemos oportunidade de conhecer não uma, nem duas, mas muitas pessoas que tinham esse perfil, que eram pessoas que viviam em ambientes em que elas eram respeitadas pela sua preferência sexual, pela sua sexualidade, e elas mesmas buscavam a todo instante qualquer tipo de manifestação que caracterizasse preconceito. Elas tentavam encontrar pelo em ovo, elas tentavam encontrar discriminação onde não havia. Elas tentavam imaginar, elas ficavam a imaginar um desenho que alguém fazia numa folha de papel, elas já achavam que estavam fazendo uma charge, que estavam fazendo um desenho para zombar dela. Tudo que as pessoas à volta faziam inocentemente era interpretado por ela como uma forma de zombar dela pela sexualidade dela. É muito claro isso, que essas pessoas vivem um conflito interno entre as polaridades sexuais dela, entre as polaridades masculina e feminina. E elas buscam, de todas as maneiras, transferir isso para as pessoas que estão à volta delas, transferir isso para a sociedade. Mas o problema, na verdade, está dentro delas mesmas. Então, irmãos, distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo é simbólico. Distancie-se dos seus dramas pessoais, porque uma boa parte desses dramas é manipulação, para que vocês vivam em função desses dramas pessoais. Se distanciem-se desses dramas, se colocando como mero observador, sem deixar que esses dramas envolvam-nos e tirem de cada um a espontaneidade de deixar que os problemas não nos envolvam, deixar que esses problemas se resolvam por si próprios, sem nenhuma forma de interferir. Eles acabam se resolvendo por si mesmos, ou então
nós, no mínimo, vamos encontrar soluções muito mais rápidas, muito mais simples, se colocando como meros observadores e não se deixando envolver pela situação, pelos problemas e pela emoção, pelas emoções que estão à volta deste ou daquele problema. Então, distancie-se dos vossos dramas pessoais para que não façam o jogo deles, dos nossos deuses manipuladores. Distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo isso é simbólico, como tudo isso é muito relativo, como tudo isso é muito evidente que são formas de manipulação. Observem-se como entidades femininas procurando sua identidade e notem como a identidade masculina parece estar constantemente se opondo a vocês, como se ela estivesse constantemente sabotando a nossa identidade feminina. Precisam descobrir como unir essas duas identidades. Quando essa união interna ocorrer, automaticamente irá refletir-se fora de vocês. Então, quando nós estivermos com as polaridades em perfeito equilíbrio e harmonia dentro de nós, nada lá fora vai nos desequilibrar. Então, irmãos, precisam descobrir como unir essas duas identidades, a identidade masculina e feminina. Quando essa união interna ocorrer, automaticamente irá refletir-se fora de vocês. Parte da missão que vieram executar no planeta consiste em eliminar o domínio masculino sobre as mulheres. Eliminar o domínio masculino sobre as mulheres sem inverter. A função não é simplesmente retomar o equilíbrio. Muitos querem promover a substituição da dominação masculina pela dominação feminina. Então, irmãos, não adianta sairmos do patriarcado e irmos para o matriarcado. Não é por aí a solução dos nossos problemas. Não é por aí que nós vamos atingir o estado de equilíbrio e acabarmos com os conflitos. O que nós temos que fazer é descobrir uma maneira de unir as identidades e promover o perfeito equilíbrio entre as duas polaridades. E quando nós conseguimos isso interiormente, isso se refletirá fora de nós. Parte da missão que vieram executar no planeta consiste em eliminar o domínio masculino sobre as mulheres. Não é necessário assumir como pessoal essa tarefa, ou sentir-se sobrecarregado como se este fardo fosse exclusivamente vosso. Então, não é necessário assumir como pessoal essa tarefa, ou sentir-se sobrecarregado como se esse fardo fosse exclusivamente vosso. Não é apenas vosso, é universal. Cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Então, cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas ou que consideram mais estimulantes. É por isso que todos são diferentes. Precisam ramificar-se e espalhar-se para pegar o jeito dos homens. Então é por isso que todos são diferentes, precisam ramificar-se e espalhar-se para pegar o jeito dos homens, dos humanos. Precisam ramificar-se e espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. Então, como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas ou que consideram mais estimulantes. É por isso que todos são diferentes. Precisam ramificar-se e espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. É necessário abranger todo o espectro das experiências para compreender a partir do nível celular o quanto precisa ser transmutado, a profundidade da sensação de desamparo e o quanto da energia da deusa se perdeu na consciência da espécie. Precisam ramificar-se, espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. É necessário abranger todo o espectro das experiências para compreender, a partir do nível celular,
o quanto precisa ser transmutado, a profundidade da sensação de desamparo e o quanto da energia da deusa se perdeu na ocasião da espécie, na consciência da espécie. Não se esqueçam de que são criaturas cujo desenvolvimento foi bloqueado através do controle da frequência e que a vossa tarefa consiste em conduzir os seres humanos ao lugar onde possam equilibrar-se para conscientemente acelerarem a evolução humana. Então, não se esqueçam de que são criaturas cujo desenvolvimento foi bloqueado através do controle da frequência e que a vossa tarefa consiste em conduzir os seres humanos ao lugar onde... Então, irmãos, nós não temos muito o que lutar contra, porque o que nós precisamos é, acima de tudo, irmão, entender que um processo está em andamento aqui no planeta e que nós precisamos cumprir com a nossa parte, executar o nosso projeto. Então, parte da missão que vier executar no planeta consiste em eliminar o domínio masculino sobre as mulheres. Não é necessário assumir como pessoal essa tarefa, ou sentir-se sobrecarregado como se esse fardo fosse exclusivamente vosso. Não é apenas vosso, é universal. Cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas. Então, como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas ou que estejam mais... Então, cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações nas áreas mais simbólicas ou que consideram mais estimulantes. Espalhar-se para pegar o jeito dos homens. É necessário abranger todo o espectro das experiências para compreender, a partir do nível celular, o quanto precisará ser transmutado, a profundidade da sensação de desamparo e o quanto da energia da deusa se perdeu na consciência da espécie. Cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Então, nós não devemos jogar essa experiência negativa para outras pessoas quando nós estamos no caminho para transcender tudo o que é material. Bom, retornando ao nosso texto, não se esqueçam de que são criaturas cujo desenvolvimento foi bloqueado através do controle da frequência e que a vossa tarefa consiste em conduzir os seres humanos ao lugar onde possam equilibrar-se para conscientemente acelerarem a evolução humana. Quando se bloqueia a evolução através do controle da frequência e pela manipulação do DNA, quando se bloqueia a evolução através do controle da frequência e pela manipulação do DNA, apenas um certo tipo de frequência pode ser transmitida. Existe um conflito interior e tudo parece mais separado. À medida que se forem tornando mais completos, deixem de separar as coisas dessa forma, pois percebem que tudo faz parte da experiência. Precisam lembrar que vieram aqui com o objetivo de fazer uma transmutação em favor da espécie humana. À medida que forem se desligando dos dramas, irão sentir-se cada vez menos vítimas ou prisioneiros deles. Então, à medida que forem se desligando dos dramas, irão sentir-se cada vez menos vítimas ou prisioneiros deles. Então, compreenderão que se trata de um conjunto de energias com as quais estão lidando. Então, de forma coletiva, ao alcançarem a percepção interior, poderão transmitir a nova vibração para que os homens e as mulheres se harmonizem com ela e se humanizem. Cada vez que sentirem ter dado um passo adiante, significa que avançaram mesmo. Não desprezem o número de passos dados,
Não se deprecie taxando de mal o vosso comportamento ou de outras pessoas. Procure tirar proveito de todos os acontecimentos. Isso é que os nossos irmãos pleiadianos dizem. Procure estar sempre pronto a encarar um desafio que vai surgir na sua vida. Sejam bondosos e generosos consigo próprios. À medida que desenvolverem interiormente a cooperação entre as partes masculina e feminina, serão capazes de encontrar a cooperação para trabalhar com as outras pessoas do planeta e com os seres vindos do espaço, que são vocês todos. Precisam tornar-se soberanos. Precisam deixar de viver em função do favor dos outros. Precisam deixar de depender de favores dos outros. Precisam aprender a serem soberanos. Então precisam tornar-se soberanos. Nesta transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu, onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoa alguma. Então, neste processo de transformação evolutiva, nós precisamos ter o nosso espaço, nós precisamos ter o nosso tempo, o nosso espaço-tempo. Então, precisam se tornar soberanos. Nessa transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu, onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoa alguma. Não podem cobrar às outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer o mesmo. Não podem cobrar às outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer o mesmo. Precisam tornar-se soberanos. Nesta transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoas alguma. Não podem cobrar às outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer os mesmos. Então, vocês estão redefinindo sobre vários aspectos o conceito global de relacionamento e cooperação. Relacionamento é cooperação. É um acordo de cooperação de frequências ou uma fusão de modulação frequencial. Então, vocês estão redefinindo sobre vários aspectos o conceito global de relacionamento e cooperação. Relacionamento é cooperação. É um acordo de cooperação de frequência ou uma fusão de modulação frequencial. A antiga maneira de se relacionarem está se tornando muito irritante, pois estão descobrindo a frequência da liberdade. A vossa missão é trazer esta frequência para o planeta. É claro que primeiro terão que trazê-la para a vossa vida pessoal, a vossa família e outros relacionamentos. O ideal seria que aprendessem a ser livres, mantendo ainda os envolvimentos intrincados de todos os tipos de relacionamento. Então, irmãos, é nossa função elevar a frequência vibratória do planeta, trazer para o planeta esta fusão das identidades masculina e feminina que está contida em cada um de nós. É nossa missão trazer isso para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. O objetivo é nós acabarmos com o relacionamento de dependência, onde uma pessoa depende da outra. Quando nós não temos as duas polaridades por inteiro em nosso ser, nós estaremos, enquanto isso não acontecer, nós estaremos buscando sempre a nossa cara metade. Estaremos sempre buscando alguém que nos complete, alguém que tenha a polaridade que nós não temos. Então, irmãos, é assim que acontecem os relacionamentos na terceira dimensão, onde nós buscamos sempre alguém que é a nossa alma gêmea, a nossa cara metade, a tampa da nossa panela, ou outros termos populares que se utilizam, que se usa. Na verdade, nós estamos buscando um complemento para nós. Estamos buscando alguém que nos complete, alguém que tenha as características que nós não temos. Então, irmãos, é o momento de nós
nos unirmos em nossas polaridades, de unirmos as nossas polaridades masculina e feminina de uma maneira equilibrada, porque quando nós conseguimos trazer isso para o planeta, para a nossa família, nós estaremos elevando a frequência vibratória do planeta e acabando com os relacionamentos doentios em que uma pessoa está sempre dependendo da outra pessoa. Acabaremos com um relacionamento em que o ser com uma polaridade busca complemento no ser com outra polaridade. Quando houver um relacionamento de pessoas que estejam com as suas polaridades equilibradas, pessoas que estejam por inteiro, quando nós tivermos pessoas com esta condição, essas pessoas irão buscar relacionamento com outras pessoas que estejam por inteira, que estejam com ambas as polaridades em equilíbrio. E quando isso ocorrer, não haverá mais relacionamentos doentios, relacionamentos de escravidão, de dependência. Haverá relacionamento entre duas pessoas equilibradas, duas pessoas com ambas as polaridades desenvolvidas em equilíbrio. Então, a história de que viver para o outro até que que a morte o separe, é uma ilusão, é uma desinformação, é uma manipulação criada. Na verdade, nós devemos buscar experiências de vivenciar as polaridades em perfeito equilíbrio, sem nos tornarmos dominadores ou submissos a outro ser, sem nos deixarmos manipular pela carência que todos nós temos e que precisa acabar, a carência de um outro ser que nos complete. Nós precisamos estar por inteiros, estar completos em nós mesmos, para que nós possamos buscar alguém que conviva ao nosso lado e não alguém que nos supra daquilo que nós não temos, daquilo que nós não tivemos. Então, irmãos, essa era a nossa aula de hoje. Era essa a nossa aula de hoje e nós vamos abrir o chat para perguntas. Não temos muito tempo para perguntas. Nós temos que viajar para São Paulo logo mais. Não temos muito tempo para perguntas, mas está aberto o chat para perguntas. Pedimos aos irmãos que sejam objetivos e que se restringam suas perguntas à aula de hoje. A Érica pergunta: como faz para equilibrar as polaridades quem tem em desequilíbrio? É uma boa pergunta, tendo em vista que os irmãos dizem que nós temos que equilibrar as polaridades, mas não dão a receita, né, de como fazer isso. O que nós precisamos fazer é observar em nós como se manifestam as polaridades masculina e feminina em cada um de nós. E perceber qual a polaridade que se sobrepõe, qual a polaridade que se manifesta mais fortemente em nós. E nós temos que observar a forma como essa polaridade se manifesta em nós. E observar a polaridade que se manifesta de forma debilitada em nós. E buscarmos, através das ações, diminuir o ímpeto daquela polaridade predominante e procurar equilibrar, valorizando mais as características da polaridade que está mais debilitada em nós. Outra forma de equilibrar essas polaridades é através da meditação, principalmente através da meditação com os cristais. Através do processo de despertar, há um equilíbrio natural das polaridades em nós. Através do processo de despertar, esse equilíbrio das polaridades começa a acontecer de maneira que nós deixamos de ser carentes e dependentes, deixamos de ser submissos ou deixamos de ser dominadores. Essa é uma característica que acontece muito fortemente e leva a separações de casais quando começa
acontecer o processo de despertar entre eles. Porque se o relacionamento ele é mais baseado na dependência, na dominação e submissão do que propriamente no amor, ele não sobrevive. Todo relacionamento que se baseia na submissão e dominação, quando inicia-se o processo do despertar, o dominador ou dominadora começa a deixar de dominar e o submisso começa a deixar de se submeter. Isso é um processo que não acontece de maneira equilibrada entre os dois. Por isso acaba resultando em separação, porque muitas vezes o processo de despertar acontece primeiro em um para depois acontecer em outro, e isso gera o rompimento do relacionamento antes que haja um desenvolvimento equilibrado das polaridades que estão ausentes no casal, em cada um dos seres que compõem o casal. Então, se esse processo acontecesse ao mesmo tempo para ambos, não haveria, então, uma crise no relacionamento. Mas como o processo acontece, o processo de despertar não acontece para todas as pessoas na mesma época, mesmo sendo um casal, isso leva à insatisfação de uma das partes. Porque a outra parte começa a se tornar livre e independente, começa a ser autossuficiente, começa a se tornar independente, autossuficiente, e aquela parte, a outra parte que era dependente, ela começa a se sentir frustrada, ela começa a descobrir que aquele relacionamento não satisfaz mais. Então, todo o processo ele acontece naturalmente, o processo de equilíbrio das polaridades. Ele acontece naturalmente durante o processo de despertar. Mas nós podemos ajudar esse processo a ir mais rápido através da meditação, da prática de meditação e principalmente da meditação com cristais. E podemos ajudar também a acelerar o processo à medida que nós passamos a observar os relacionamentos de dependência e de dominação e submissão que existe entre nós e as outras pessoas com quem nos relacionamos, e quando nós, à medida que nós nos conscientizamos, que nós analisamos, avaliamos essa nossa conduta, essa nossa postura dentro de um relacionamento ou em relação às outras pessoas que nos cercam, nós começamos a perceber os desequilíbrios que existem, as necessidades de promovermos mudanças na nossa maneira de ser e de se conduzir. À medida que nós fazemos isso, nós estaremos ajudando a acelerar, a implantar mais rapidamente esse processo de autossuficiência, esse processo de equilíbrio entre as polaridades e autossuficiência em relação às pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, esse é o tipo do benefício que traz, na maioria das vezes, separações, muitas vezes, entre os nossos pais, que já são idosos, acaba ocorrendo uma separação, porque, de repente, eles percebem que o relacionamento já não é mais o mesmo. Já existe uma visão diferente da dependência que um tinha em relação ao outro, que o outro tinha em relação ao um. Então, isso acaba gerando frustração, insatisfação e separação. É importante, então, nós estarmos atentos, observando as mudanças que ocorrem no nosso relacionamento com as pessoas e estarmos sempre procurando entender as várias formas em que isso acontece. Quando nós fazemos isso, nós nos conscientizamos das coisas e ajudamos. A consciência ajuda a acelerar o processo. A André pergunta o que acontecerá conosco se desencarnar
desencarnarmos sem despertarmos totalmente. O processo continua em uma outra vida, se houver tempo ainda de voltarmos. O processo de despertar, quando ele é interrompido, ele continua numa outra vida, ou ele vai ser completado num outro planeta, numa outra civilização. Qual cristal é melhor para equilibrar a polaridade? O cristal branco em todos os chakras, a ponta de cristal natural em cada um dos chakras, e as pedras dos signos, as pedras do chakra junto com o cristal em cada chakra. Então o ideal é termos a pedra de cada um dos chakras junto com uma ponta de cristal em cada chakra. Isso não é para promover uma mudança radical de um dia para o outro. Isso é para ir promovendo uma mudança que seja paulatina, uma mudança gradual, paulatina, e não radical. André pergunta, esse processo de despertar está acontecendo nessa encarnação? É porque é a última no planeta? Para algumas pessoas é a última. Nós viemos programados para sermos treinados como seres humanos, para passarmos pelo processo de despertar nesta vida. Se nós não despertarmos nesta vida, também não há mais necessidade de despertarmos, né? Vai haver necessidade de despertarmos lá no outro planeta no futuro. Então, se nós não despertarmos agora, não há mais como despertar depois, não há por que despertar depois. Tudo foi programado para ser nessa vida. Esse é o momento X da história, e se não acontecer agora, não tem mais razão de ser. Aí deverá acontecer num outro planeta, numa outra época. Entre os pleidianos existe separação entre feminino e masculino? Existe casais, existe separação de masculino e feminino entre os pleidianos, sim. Eles andam sempre em dupla, sempre em casal. Eles são muito unidos, estão sempre juntos, sempre em casais, mas eles não têm qualquer dependência um do outro. Embora eles estejam sempre juntos, embora eles sejam companheiros, sejam parceiros, não existe grau de dependência entre eles. Eles são seres totalmente independentes, convivendo juntos. E é para esse arquétipo que caminha o relacionamento humano. Tá? É para esse exemplo, esse espelho, né, que nós caminhamos, o nosso relacionamento caminha. Esse é o objetivo, esse é o ponto que nós vamos atingir. São dois seres equilibrados, totalmente independentes, totalmente autônomos, autossuficientes, que convivem juntos. Não são seres que dependem um do outro, mas são seres que estão sempre juntos como companheiros, sempre juntos, mas sem haver a dependência de um depender do outro e do outro se sobrepor ao outro. Não existe isso lá. Não existe qualquer relacionamento de dominação e submissão ou de dependência nas Pleiades. A Esther pergunta se o apego aos animais ajuda ou atrapalha no despertar. Qualquer tipo de apego, ele atrapalha. Qualquer tipo de apego, ele atrapalha. Nós devemos amar sem apego. O apego leva à posse, a sensação de posse, seja de relacionamento entre seres humanos, com seres humanos, ou entre seres humanos e animais. O relacionamento de posse não é relacionamento de amor. O relacionamento deve ser de amor integral. Quando há apego, quando há posse, não é amor incondicional. O relacionamento deve ser de amor incondicional. Quando existe posse, quando existe apego, existe posse. E quando existe esse amor possessivo, não existe amor incondicional. Isso atrapalha no desenvolvimento, no nosso processo de despertar. Então, o nosso relacionamento com os animais deve ser de respeito à liberdade deles, deve ser um relacionamento
de amor incondicional e não de amor possessivo, porque o apego e o amor possessivo caminham juntos e eles são prejudiciais ao nosso processo de despertar. Nós não devemos sufocar ninguém, nem mesmo os animais. Devemos amar os animais e respeitá-los, respeitando o espaço e o tempo deles, sendo carinhosos, amando eles incondicionalmente, mas sem sermos possessivos e sem sufocarmos os animais. Existem pessoas que colocam roupinhas, que colocam fitinha, que querem transformar os animais em crianças, em seres humanos. Tem pessoas que sufocam os animais com bobagens, levam um pet shop para atingir o pelo do animal. São absurdas as coisas que as pessoas fazem com animais em nome do amor. Isso é sufocar um animal, isso é prejudicial, isso não é amor, tá? Isso é um amor doentio, não é um amor sadio. Andréa diz, às vezes tenho a sensação que estou em um sonho, que esta existência não é real. Isso é normal? Normal não é, isso é o processo do despertar. Meus parabéns, você está passando pelo processo de despertar. Essa é a sensação do processo de despertar. Você quer mais o quê? Melzinho na chupeta? Deve agradecer e se dar por feliz porque você está passando pelo processo de despertar. O processo de despertar não é normal, é uma situação anormal. É normal acontecer isso dentro do processo de despertar, mas o processo de despertar é uma situação anormal dentro das nossas vidas. E é uma situação que todos anseiam por ela. Então, devemos ser gratos quando estamos experienciando isso, que é o que todo mundo busca. A Denise diz, são tantas as exigências para despertar que acho que não vai acontecer até 2019. Tem muito detalhe. Não são bem exigências, né, Denise? São detalhes do processo, são visões diferentes do processo. O processo acontece naturalmente, independente da nossa vontade, ele acontece. É claro que nós podemos acelerar, podemos ajudar no processo, mas ele acontece independente da nossa vontade. Então, não são bem exigências. São detalhes que acontecem naturalmente e que nós podemos colaborar ou não com ele. Se colaborarmos, vai agilizar, se não colaborarmos, vai acontecer da mesma forma. A Érica diz, o processo de despertar pode agravar a depressão de quem já tem? Não. Processo de despertar e depressão não tem uma relação direta, não, né? A depressão normalmente são problemas espirituais. A depressão é consequência de problemas espirituais. O processo de despertar normalmente ele caminha no sentido de nos libertar da depressão. À medida que a gente começa o processo de despertar, a gente se liberta da depressão. É claro, no início do processo de despertar parece que a depressão se torna mais forte, porque quando a gente começa a despertar, que a gente começa a perceber toda a verdade das coisas, a gente muitas vezes se choca, a gente fica chocado, a gente fica abismado de ver a mentira que nós vivemos até hoje, e isso muitas vezes nos causa depressão. Mas quando nós já temos depressão desde antes do processo de despertar, normalmente essa depressão é causada por problemas espirituais e à medida que nós despertamos, no início parece que isso se agrava um pouco, mas no decorrer do processo a depressão vai desaparecendo e quando nós atingimos um certo estágio mais avançado no processo de despertar, essa depressão desaparece. Então, a depressão no início parece que aumenta um pouco devido ao nosso questionamento, devido ao nosso espanto, né, diante de toda a mentira que nos cerca, né?
isso gera um certo agravamento na depressão. Mas à medida que o despertar avança, esse estado de depressão ele é superado com facilidade. A Cristiane pergunta: até quando podemos deixar nosso dinheiro nos bancos? Nós não devemos tirar todo o dinheiro dos bancos. Nós devemos tirar apenas o necessário para comprarmos coisas mais urgentes, apenas o necessário para nos mantermos por uma semana, 15 dias, que é o tempo em que o comércio estará atendendo as pessoas. Depois disso, não haverá mais o que comprar e o dinheiro não terá mais validade. No início, quando as pessoas ainda não tiverem entendido o que está acontecendo, o comércio ainda estará vendendo os gêneros de primeira necessidade. Mas à medida que eles perceberem o que realmente está acontecendo, eles não vão mais aceitar o dinheiro e também não vão ter mais o que vender. Então, o dinheiro ele só será útil para as compras no início, nos primeiros dias, que nós ainda conseguiremos usar o dinheiro de uma maneira não muito regular, e então nós não devemos tirar todo o dinheiro do banco, tá? Nós não devemos tirar todo o dinheiro do banco, porque o dinheiro vai perder o valor. Lá no banco ele vai ser convertido em crédito. O dinheiro que nós tivermos no banco, ele será convertido em créditos. Se nós tivermos com dinheiro fora do banco, o banco depois não vai aceitar mais esse dinheiro, porque ele perderá o valor e nós não teremos nem dinheiro e nem crédito, tá? Então, não caiam nessa de tirar todo o dinheiro do banco. Tirem apenas o necessário para as despesas mais urgentes nos primeiros dias, enquanto nós ainda conseguimos fazer transações com esses dinheiros, com esse dinheiro, tá? Isso deverá acontecer nos dias 27 e 28 desse mês, de setembro. A previsão, a orientação dos irmãos pleidianos é que tenham estoques de água e de gêneros alimentícios não perecíveis para um mínimo de um mês, ou o ideal é para 3 meses. Estoque de gêneros alimentícios não perecíveis e medicamentos para o período de 1 a 3 meses, é o mínimo, né? O ideal seria no mínimo 3 meses. E algum dinheiro para as despesas de primeira necessidade. Procurem estocar água, porque não vai haver energia elétrica, não vai haver internet, não vai haver telefone funcionando, não vai haver nenhuma comunicação funcionando, não haverá transportes públicos funcionando, não terá energia elétrica, não terá água. A falta de energia gera falta de água. Então, procurem estocar água, alimentos, procurem manter o tanque do carro cheio, principalmente quando estiver próximo desses dias, procurem manter sempre cheio os tanques dos carros e procurem manter a calma, manter a tranquilidade, sem entrar em pânico quando as coisas acontecerem. Não entre em pânico, se coloquem nas mãos da luz, se mantenham harmonizados e sintam que são divinamente guiados, que seremos divinamente guiados e supridos pela luz. Confiem na luz, mantenham-se harmonizados à luz, mantenham-se calmos e certos que nós seremos divinamente supridos e divinamente guiados pela luz, tá? Haverá soluções. Não entrem no clima de pânico, não façam o jogo deles. O clima de pânico vai dar muito poder a eles. Não vamos dar esse poder a eles.
Vamos nos manter calmos e tranquilos e não se surpreendam com a paralisação total que vai acontecer. Tá? Isso não deve ser motivo para pânico. Mantenham-se tranquilos. As soluções virão. O único problema é que podem demorar um pouquinho as soluções, mas elas virão. E então não entrem em pânico. Pode comprar ouro. A Cristiane pergunta: posso comprar ouro com todo o meu dinheiro e deixar em casa? Sim. Se for para tirar dinheiro do banco, que seja para comprar alimentos, gêneros de primeira necessidade, ou então para comprar ouro. O ouro não será desvalorizado. Bom, irmãos, vamos encerrando. Nós temos que encerrar aqui. Mário Silva pergunta o que acontecerá dia 28 de setembro. Haverá quebra do sistema financeiro mundial. Os bancos deixarão de existir. Haverá implantação da nova ordem mundial, implantação de uma moeda única mundial, que não será dinheiro físico, será dinheiro eletrônico. Todos os bancos se fundirão no único banco, o Banco Central Mundial. Não haverá mais bancos oficiais e bancos particulares. Não haverá mais dólar, real, etc. Haverá uma única moeda mundial que não será física, será eletrônica. E com isso, toda a economia ficará paralisada por aproximadamente um mês, até ser implantado todo o sistema. Então, haverá todo um pânico generalizado da população que não está a par do que estará acontecendo. Vai haver falta de luz e de água por um bom tempo. Não sei por quanto tempo, mas os irmãos pleiadianos, pelo que eles falaram, é mais de uma semana que faltará transporte, água, luz. Irmãos, isso é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Poderá não acontecer de imediato, mas é algo que está previsto para acontecer. Todos estão esperando que vai acontecer agora no final de setembro. Está programado para acontecer no final de setembro. Os irmãos pleiadianos já nos alertaram para que nós mantenhamos a calma, caso isso venha acontecer. Mas os irmãos pleiadianos deixaram bem claro que isso pode não acontecer em função de desacordo entre eles. Tá? Isso faz parte da agenda deles, está previsto acontecer, mas eles estão em briga entre eles pelo poder. E em razão disso pode não acontecer agora e isso atrasar a aplicação da agenda deles. Vamos torcer para que isso aconteça, que haja imprevistos, haja desacordo entre eles, para que não ocorra a implantação da agenda. Nós estamos numa reta final onde tudo leva a crer que isso vai acontecer mesmo, que não existe mais adiamento, não haverá mais adiamento. Mas isso pode não acontecer e nós não queremos que ninguém depois venha dizer: o Ibiatã falou que ia acontecer e não aconteceu, o Ibiatã é uma fraude. Tá? Nós estamos trabalhando em cima de informações que estamos recebendo dos irmãos pleiadianos, que dizem que isso é uma grande possibilidade de acontecer, que nós devemos nos precaver, sem pânico, não entrar em pânico, manter a calma. Então, isso não é profecia, e isso, se vocês pesquisarem na internet, todos os indícios apontam nessa direção. Mas isso, embora seja uma probabilidade muito grande, pode não acontecer. Se não acontecer, melhor. Nós não estamos torcendo para que isso aconteça. Não estamos torcendo para que isso aconteça. Nós continuaremos programando o nosso encontro normalmente, viu, irmãos? O nosso encontro está sendo programado, nós vamos programar o nosso encontro, tudo normalmente. Por quê? Porque os pleiadianos disseram que não é 100% de probabilidade de acontecer. Os indícios
as probabilidades de acontecer são muito grandes, mas como eles já tiveram problemas que impediram a execução da agenda antes, nós estamos nos preparando para o nosso encontro, apostando que tudo vai acontecer naturalmente. Então, a orientação dos irmãos pleidianos é nos precavermos, mas não deixarmos de fazer as coisas que temos que fazer. Então, nós não vamos deixar de fazer o encontro diante dessa possibilidade. Nós estamos trabalhando, elaborando as apostilas que vamos distribuir. Hoje trabalhamos o dia todo, ontem à noite até 3 horas da madrugada, trabalhamos na elaboração das apostilas. Estamos a pleno vapor trabalhando nos preparativos para o encontro, independente dessas probabilidades de acontecer isso. Não vamos deixar de tomar as devidas precauções para não sermos pegos desprevenidos. Mas não estamos preocupados com isso e não vamos deixar de cumprir a nossa rotina de trabalho. Não vamos deixar de executar o nosso encontro. Bem, irmãos, nós temos que encerrar nossa aula de hoje, que nós temos que logo mais viajar para São Paulo. Lamentamos, mas acho que não dá para responder mais nenhuma pergunta. Lamentamos aos irmãos, se alguma pergunta aí não foi respondida, nós pedimos aos irmãos que anotem essas perguntas para serem formuladas na próxima aula. Lamentamos não poder responder mais perguntas, mas temos que encerrar a aula agora e queremos transmitir aos nossos irmãos a gratidão nossa, o nosso agradecimento pela presença, pela participação de vocês. Desejamos que tenham um ótimo final de semana, um final de semana de muita paz, um final de semana e uma semana vindoura de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, principalmente muito progresso espiritual. Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos por vocês estarem sempre conosco. Queremos agradecer a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Queremos agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença dos nossos amparadores e de nossos irmãos estelares. Queremos agradecer a presença do comandante Astacheran, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, um grande abraço a todos. A nossa gratidão aos nossos irmãos moderadores. Nossa gratidão a Beth, a Karina, a Eloarantana, a nossa gratidão aos irmãos moderadores, a nossa gratidão a Benê, que é uma das moderadoras, que não entrou como moderadora hoje, Benê, mas a nossa gratidão a todos os nossos colaboradores, a gratidão participantes das nossas atividades, aqueles que colaboram conosco, gratidão a todas as forças da luz, um abraço apertado em todos os nossos irmãos pleidianos, um abraço muito apertado nos nossos queridos irmãos que tanto nos emocionam quando estão junto de nós, um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que estão sempre conosco. Nós amamos a todos vocês. Gratidão, irmãos. Uma boa noite a todos, bom descanso, fiquem na luz e na paz profunda e até próximo sábado. Ok, Benê, gratidão por vocês estarem aí colaborando, fazendo a divulgação do nosso evento. Irmãos, na verdade, nós não gostaríamos de ir embora. Na verdade, gostaríamos de ficar aqui com vocês. Na verdade, nós gostaríamos de estar juntos com vocês, pessoalmente, presencialmente.
Vamos pedir às forças da luz para que o nosso encontro não seja prejudicado, para que ele não deixe de acontecer. Vai ser muito triste para nós se não acontecer. Vai ser uma grande realização para nós, vai ser uma grande alegria para nós podermos estar juntos no nosso encontro. Boa noite, irmãos. Fiquem na luz, na paz profunda.